Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. No Se Liga Cidadão de hoje, nós vamos conversar com Lucas Taylor, advogado criminal e mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC do Paraná. Bom, o assunto de hoje é o projeto das fake news. Com você, Gil. Pronto, então, focado assim no meio desse período de pandemia, tivemos muitas divulgações assim, né, de informações falsas sobre, cura para a Covid, por exemplo, né? Então, foi nesse ambiente, digamos assim, nesse momento que começaram a se espalhar muitas fake news e foram discutidas as leis que poderiam penalizar, né, esse tipo de pessoas que divulgavam informações falsas, né? Então, dentro dessas discussões, existem algumas pessoas que dizem que essa nova lei, que é a lei da fake news, né, pode ser uma ameaça à liberdade de expressão. Eu queria saber o que você acha dessa afirmação. Olha, Fabiano e Raquel, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar na Bahia pela primeira vez, ainda que virtualmente. Espero poder visitar as belezas de vocês além de uma tela de computador. Mas eu agradeço imensamente o convite. E sobre a sua pergunta, Fabiano, como um bom jornalista, você só faz perguntas muito difíceis, das quais eu, como advogado, talvez tenha que dar uma sambada na resposta. Mas eu acredito que nós não podemos ficar nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno nessas questões. E por quê? Eu acredito que os lados que falam que esse projeto de lei não deve prosperar porque ele fere a liberdade de expressão, estão equivocadas em um sentido, se considerar isso em absoluto. Mas as pessoas que dizem que essa lei que essa lei seria, por exemplo, uma salvação de todos os problemas que nós temos, também estariam erradas. Então a gente tem que tentar se encontrar em algum meio termo disso. E por que eu comento isso? A minha posição pessoal, é claro, esse tema tem muitas nuances, tem muita complexidade, a cada dia a gente vai reformulando a nossa opinião, mas o que neste momento, que eu tenho, eu penso, Fabiano, Raquel, nós estamos em uma tendência de regulação da vida privada, regulação da vida comercial e regulação da vida pública também. Então, é muito difícil nós nadarmos contra a maré. É claro, se a maré for de algo absolutamente equivocado, como nós vemos, muitas manifestações antidemocráticas, antirrepublicanas, criminosas, preconceituosas, elas devem ser coibidas em absoluto. Mas questões como essa, quando se propõe uma legislação nesse sentido, eu acredito que a gente não tenha que descartar a legislação ou então tratá-la como salvadora de todas as mazelas. Nós temos que tentar nos encontrar no meio termo e é fato que a legislação será posta, se não essa, alguma outra. Então, com muitos professores, eu já aprendi no direito de que é melhor a gente ajudar a formular uma boa legislação na oportunidade que ela se apresenta agora, do que tentar evitar que ela passe no futuro, com nós desatentos, ter até uma oportunidade de uma lei pior ou mais violadora dos direitos. Eu não concordo em absoluto com uma expressão de que ela vai eliminar a liberdade de expressão do discurso, não é esse o intuito da lei, e lendo o projeto, que tem mais ou menos 14 páginas, é claro, é uma leitura técnica, mas não tão complicada, a gente vê que não é essa a intenção dela, não é uma lei que no seu texto se apresenta tão ideológica ou formatada apenas para um interesse, mas ela vai demandar alguns ajustes. Eu percebo que nesse momento nem tanto no texto, apesar de já ter algumas considerações pontuais, mas sim no estabelecimento, na aplicação e no funcionamento dela. Essa é, Fabiano, Raquel, uma tendência mundial. Nós tivemos a LGPD, nós tivemos anteriormente isso, a lei de lavagem de dinheiro. E por que eu falo que é uma tendência? Como se globalizaram muito as relações, nós não temos mais uma diferença tão situada entre público e privado. As coisas vão se encaixando, se embolando e a gente já não consegue ver essa distinção de maneira tão clara no nosso dia a dia. Então, existe uma tendência de legislações para tentar regular o mercado privado
e estabelecer algumas regras do jogo. Não vai se restringir em completo este ambiente, mas vai demandar que ele seja regulado, sobretudo no Estado brasileiro, que é um Estado bastante interventivo sobre o viés social e político, principalmente. Então, eu acredito, Fabiano e Raquel, que a gente tenha que discutir como que essa legislação vai ser escrita e como que ela vai funcionar na prática, muito mais do que discutir se ela vai ou não existir, porque eu acredito que isso é um movimento que já não tem mais como se frear. Sim. Juntando o que você falou de tendência, né, de que as leis têm que acompanhar, né, o que acontece no âmbito social e político, o que Gil falou antes sobre a pandemia, né, eu acho que a gente tem que se perguntar também se vai haver algo específico para essa temática, né, tendo em vista que se trata notícias falsas sobre saúde pública, são seríssimas, né, não que as outras não sejam, mas acho que tem uma carga muito mais séria, né, e no Brasil aumentou, assim, de forma exorbitante, né, a quantidade de notícias falsas relacionadas à saúde pública, principalmente à Covid. Então, você acredita que a tendência também é de que entre nesse projeto de lei algum artigo de que fale especificamente sobre essa questão? Eu acredito que deveria, mas não sei se os legisladores, Raquel, para ser bem sincero, teriam essa sensibilidade e essa visão. Porque qual foi o foco e qual foi o início, o nascimento dessa lei, ao menos que eu tenho conhecimento, no cenário político legislativo brasileiro? Foram as eleições de 2018, períodos um pouco anteriores a isso, e que teve, desde 2016, com as eleições estadunidenses, se trouxe uma visibilidade um pouco maior sobre isso, e esta lei, apesar de ela não se restringir apenas ao âmbito eleitoral, foi ali que ela teve início da sua discussão e posteriormente da sua proposição. Então, eu acredito que o debate ainda está muito centrado na questão política. E é claro, uma lei demanda uma regulação sobre a questão política, mas não se encerra apenas ali. Então, eu sinceramente não sei se essa questão será tratada na lei, mas eu acho que é um ponto importante de destaque em que a academia, em que diversos outros grupos de pressão, falando em políticas públicas, deverão se manifestar, porque se não for uma questão que a lei aborde em primeiro momento, sem dúvida alguma é algo que a sociedade vai dever colocar em pauta. E isso eu acredito que pode ser feito de maneira mais formal, com uma proposição enviada por um deputado, mas só uma mobilização, um texto, vocês que são jornalistas, um movimento em torno disso, de uma questão que, na minha visão, não está sendo tão bem apontada no debate público, eu acho que vai ser importante para colocar isso em pauta. Travou um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, eu estou. Ah, pronto. Dando continuidade, né? Levando em conta que um dos assuntos mais polêmicos dessa lei é a invasão de privacidade e que as discussões até agora foram feitas de maneira privada, né? Assim, dentro da câmera e as pessoas não estão tendo acesso assim, mais com detalhes, né, do que está acontecendo, eu acho. Não seria mais benéfico discutir essa proposta com a sociedade, com as empresas e com as organizações não governamentais? Olha, eu acredito que nós não temos como dispensar o debate e o cenário legislativo, por mais que nós, historicamente, desde Sérgio Buarque de Holanda, mas ainda hoje, nós temos uma propensão a desgostarmos das instâncias legislativas, principalmente, e às vezes até nos apegarmos a outras. Hoje em dia o judiciário e também temos um afastamento do poder executivo, nós não podemos renunciar à importância dessas instâncias. Então, eu acredito que é ainda essencial nós lidarmos com essa questão no âmbito legislativo, mas trazer essa questão para o público também é essencial. E justamente como você falou, Fabiano, no sentido de informar o público o que realmente está acontecendo. Porque quando vocês, por exemplo, me chamaram para essa entrevista, eu confesso que não sou um especialista neste assunto indeterminado, mas comentei até com o Fabiano anteriormente de que
por ser advogado, acadêmico, trabalhar com essas questões, eu conseguiria desenvolver e seria inclusive um exercício da minha compreensão para ver como que essa questão é debatida, o que eu poderia contribuir. E eu vi que é bastante difícil encontrar o projeto de lei em si. É bastante difícil encontrar o texto, como a gente fala, frio, sem um comentário de alguém dizendo que é bom, sem outra pessoa dizendo que é ruim, sem alguém dizendo que é salvação, sem outra pessoa dizendo que isso não pode passar de maneira alguma. Então, eu acredito que é importante, como o trabalho que vocês estão fazendo, deixar isso mais acessível. Uma vez, é claro, eu tenho um pouco de familiaridade com textos legislativos, com acompanhamento de tramitação no Senado e na Câmara, e não é assim tão difícil para quem tem um certo grau de instrução e familiaridade com essas plataformas, você acompanhar o projeto, saber que ele iniciou lá no mês de maio, mais ou menos, que ele foi para a Câmara no mês de julho, se não me engano. É claro, ele tem diversas emendas, alterações, então ele vai ficando complexo ao longo do processo dele. Mas não é tão difícil de se encontrar, mas ainda assim eu acredito que não é tão fácil quanto se deveria ser. Eu sinto falta, Fabiano e Raquel, de mais notícias e mais uma impressão daquele jornalismo como ele, de fato, surgiu para ser ou como deveria ser, dizendo o que é a notícia, o que é o projeto. Porque, lendo a lei, num primeiro momento, o projeto de lei, a gente até tem um choque, porque a gente acredita que ela vai falar só de fake news, que ela vai criminalizar, que ela vai proibir. Não é isso que a lei fala. A lei começa falando de políticas, objetivos, depois ela vai partir para a questão do processo dentro das empresas, como que isso vai ser regulado internamente, depois só lá no final vai falar de sanções, vai falar da responsabilidade do poder público, entre vários outros aspectos. Então, às vezes as pessoas se manifestam que são contra ou a favor a lei, que ainda nem é lei, é um projeto de lei, mas não sabem efetivamente sobre o que ele fala, não sabem os pontos. Eu fico preso por ser uma lei razoavelmente concatenada e em conformidade com essa tendência. E explicando melhor o que seria essa tendência, é natural agora no mercado tão globalizado, onde o Estado ainda quer e precisa intervir, mas ele não tem todo esse poder, ele não tem toda essa força e esses braços para alcançar tudo, porque a coisa ficou muito pulverizada e muito capilarizada. É muito comum as legislações falarem, olha, eu, Estado, preciso da ajuda de vocês, empresas, então eu não vou proibir a atividade de vocês, mas eu vou regular. Eu quero que você me passe relatórios, eu quero que você compartilhe comigo essa responsabilidade social, vamos dizer assim, no sistema de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, por exemplo, que é algo que eu atuo e estudo mais ativamente. O Estado já não tem mais como controlar todas as operações financeiras, então ele faz o quê? Ele conclama as empresas a produzirem relatórios, a fazerem um sistema de prevenção, de monitoramento, de resposta, para que o Estado seja auxiliado também ao final e ao cabo e possa fazer só a parte que lhe compete. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que é importante o debate e o cenário legislativo. Não tem como nós discutirmos essas questões só na sociedade. Quando a gente estuda política pública, a gente aprende que, é claro, vão existir instâncias de poder e é necessário que a sociedade participe, mas sempre vai ter que ser levado a quem de fato tem o poder formal e material para decidir. Mas o que eu recomendaria que fosse melhor feito nesse sentido é esclarecer ao povo o que é essa legislação para que então ele possa opinar, porque eu sou a favor de que as pessoas possam opinar e se manifestar o máximo possível, inclusive em assuntos que não são necessariamente da alçada e da compreensão técnica delas, mas para que isso funcione bem, é necessário que as pessoas estejam bem informadas e qualificadas para poder participar do debate, porque afastar as pessoas do debate não é uma solução, mas também levar para o debate pessoas que não estão bem informadas ou que até mesmo estão com leituras equivocadas do que realmente é, pode mais atrapalhar do que ajudar. Interessante fazer um comentário que o remédio, vamos falar assim, para esse problema social, né, de polarização de opinião e política, econômica, enfim, está justamente, como você disse, na informação, né? E é sobre o que nós estamos falando aqui hoje, né? Do inverso, da desinformação. Então, é uma coisa a se considerar, né? Porque nem todo mundo tem acesso, né? Hoje, assim, a determinados tipos de informação factual, informações
confiáveis. Então, é aí mesmo aí que atuam as fake news, né? Principalmente relacionadas aí ao âmbito social e político. Não, não é uma pergunta, só foi um comentário, porque eu achei muito interessante a gente tocar nisso, justamente sendo esse o tema da conversa. E se você me permite, Raquel, pegando carona nesse seu comentário, fazendo um outro comentário, buscando materiais para me inteirar um pouco mais do assunto, eu Bora, me deparei com textos justamente nesse sentido, meu ouvido. que nós queremos que as pessoas participem, mas nós precisamos que elas saibam sobre o que estão participando. A lei, ela não tem nenhum caráter, ao menos enunciado de tal forma, por isso que é importante o controle social, e a militância também tem um papel muito importante, porque se nós ficarmos só nessa conversa blasé, muito educada, mas sem ser confrontadora, a gente não consegue alguns resultados. Então, cada um no seu quadrado, mas todo mundo operando um papel importante. Mas a lei, ao menos de maneira declarada, não tem um caráter essencialmente proibidor. Ela não quer proibir algumas condutas legítimas, ela quer muito mais controlar. E por que eu falei de prevenção, monitoramento e resposta? Esses são os 3 pilares do que hoje em dia a gente conhece como compliance, que é uma palavra bonita para a gente falar prevenção, para a gente falar cumprimento de algo e evitar que dê problema no futuro. Então, a lei não necessariamente ela vai falar não pode, mas ela vai falar, eu quero que você crie determinadas medidas para que se evite ocorrer o fenômeno da fake news, ou mais corretamente colocando, para que se evite o fenômeno da desinformação. Se isso não for possível, eu quero que você monitore o tráfego da rede, eu quero que você monitore esse ambiente para nós vermos se está acontecendo ou não. E se acontecer, vai haver uma sanção. Mas eu, como criminalista, e hoje é dia do advogado criminalista, então não poderia deixar de fazer esse comentário, eu tenho que enunciar que o direito penal não vai resolver esses problemas. Nós temos até, sancionado em 2019, uma lei que pune a denunciação caluniosa com fins eleitorais, então, mas isso é necessário, de uma certa forma, você ter essa punição para alguém que agiu errado, mas acreditar que a sociedade vai mudar só porque eu estou impondo maiores penas, só porque eu estou aumentando o rol de crimes, isso não vai adiantar. A lei caminha, ao menos num bom sentido inicial, que é o de buscar criar estruturas preventivas, tanto públicas quanto privadas, e havendo essa conexão de esforços para que eu possa ou então prevenir ou monitorar, em último caso, eu sancionar. É necessário, então, que a gente sempre trabalhe nessa simbiose de ambientes e de momentos. Eu queria saber o seguinte. Desde, muito tempo que existe as fake news. Fake news é uma arma, se fosse uma arma mesmo, que dá para literalmente matar, né? Tiveram alguns casos que já foram assassinados, né, por conta de notícias falsas. Teve aquele caso famoso de uma mulher chamada Fabiane, não lembro qual foi o caso direito, mas associaram ela com bruxaria e enfim, de fazer rituais com crianças e tal, na cidade do interior. E aí a população foi atrás dela, né, e mataram ela mesma, pauladas e tal. Aí eu queria saber, desde tanto tempo existe fake news. Eu lembro quando o WhatsApp começou a circular, 2012, 2013 e tal, e as notícias já circulavam ali com mais facilidade, né? Ainda mais notícias falsas. Mas eu queria saber por que agora é que querem criar um projeto de lei que penaliza, sabe? Por que agora, se já existe há tanto tempo? Olha, Fabiano, novamente essa não é uma resposta fácil e eu não vou me arriscar em dizer que existe uma resposta assertiva e única. Eu acho que é uma série de fatores que alguns podem ser mais preponderantes, e eu sempre me preocupo com o fenômeno do enviesamento, que eu vou dar uma resposta, você vai ter outra compreensão, a Raquel vai acreditar que é por outro fenômeno. Então, quanto mais amplo e quanto mais plural for o debate, eu fico feliz que aqui já tem pelo menos um homem e uma mulher entrevistando, a gente vai conseguir ter diferentes visões. Mas qual que é a minha impressão? Realmente isso sempre existiu. Quando você vai ler um trabalho acadêmico, a primeira parte sempre é aquela introdução histórica, e eu gosto muito disso porque expande a nossa cabeça. Eu, por exemplo, estudo o
terrorismo e seu financiamento. E muitas pessoas acreditam que isso iniciou em 2001 e, na verdade, isso é tão antigo quanto a humanidade. Então, eu realmente também acredito que o fenômeno da fake news, ou mais corretamente da desinformação, é tão antigo quanto a humanidade, mas dois fatores eu julgaria como preponderantes para que nós pudéssemos compreender o porquê isso vem efervescendo justamente nesse momento atual. O primeiro é o fenômeno da democratização, da capilarização e da expansão da internet. Então, antes você tinha a proliferação de boatos, muitas pessoas gostam de traduzir as fake news em termos mais acessíveis e palatáveis a um público mais amplo e menos culto, como boatos. Então, isso sempre existiu, mas antes era restrito a um grupo de amigos, era restrito ao ambiente físico e que tinha uma possibilidade de contaminação e de viralização muito menor. Conforme as ferramentas digitais foram se expandindo, a gente viu que você consegue espalhar isso por um sem número de pessoas e literalmente pelo mundo inteiro com muita força e em tempo real. E aliado a isso, o fenômeno da internet também teve acesso à informação. Então, há 10 anos atrás, se você saísse na rua e perguntasse o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, um exemplo que eu gosto de dar em aula, algumas pessoas saberiam, a maioria não, e muitas perguntariam, mas o que é o Supremo Tribunal Federal? E hoje não. Hoje as pessoas já sabem o nome de ministro, já sabem mais ou menos qual que é a pauta, já têm uma opinião formada, se gostam ou não. Então, além de as pessoas conseguirem reproduzir mais informações, elas conseguem acessar mais. Então, hoje, eu já consigo, depois da entrevista com vocês, pesquisar para onde isso vai, acompanhar, conhecer, como eu falei, a Bahia de uma maneira virtual, algo que antes era muito mais dispendioso, inclusive em termos físicos. Então, a expansão da internet ajudou isso. E a percepção que eu tenho de o porquê que isso é um debate agora seriam por razões políticas, porque nós nos movemos por política, mas quando eu falo razões políticas, eu digo no sentido aristotélico, não no sentido de política puxando Bolsonaro, puxando PT, puxando Trump, puxando Biden. Isso é um fenômeno político como um todo, porque era algo que já estava em debate na sociedade, mas tudo aquilo que vai para o âmbito político, sobretudo para o âmbito eleitoral, tem um chamamento um pouco maior, tanto dos eleitores quanto daqueles que vão ser eleitos. Eu acredito que convergiu esses dois momentos de primeiras eleições com uma capilaridade maior da internet e como isso aconteceu de maneira muito evidente nos Estados Unidos, com vazamento de dados, depois isso veio para o Brasil em 2018, eu acredito que foi por isso que entrou-se em pauta. E apesar de alguns assuntos serem importantes para nós individualmente, é curioso observar que sempre quando há algo que mobiliza um grupo maior de pessoas é que isso entra em pauta. Então, geralmente, alterações legislativas funcionam dessa maneira. Nós sempre deveríamos ter cuidado do fenômeno da violência contra a mulher, por exemplo. Mas depois de um caso famoso é que isso é trazido a debate. Nós sempre deveríamos ter cuidado da violência contra os homossexuais e as homossexuais, por exemplo. Mas depois de um caso grave é que isso traz à tona. Então, eu acredito que é mais ou menos a convergência da tecnologia com aonde ela se encontrou no âmbito político eleitoral. Até porque esse assunto das fake news, né, ou da desinformação, como você disse, já faz parte também do discurso dos políticos, né? Já falam, mas isso aqui sobre mim é fake news, isso aqui sobre essa outra pessoa, né? Enfim, então, realmente já é uma palavra-chave, assim, né, que chama muita atenção e que causa bastante discussão social mesmo. Bom, então, a pergunta aqui que a gente tem, nossa próxima pergunta é sobre rede privada, né, o famoso VPN, que vem sido usado cada vez mais na internet, né, as pessoas compram o pacote de VPN ou usam até aplicativos que possibilitam essa prática. Como é que o projeto de lei trabalharia nessa forma? Como é que as notícias falsas circuladas nesse ambiente poderiam ser encontradas e poderiam ser
relatadas mesmo, né? Poderiam ser penalizadas. Certo. Vamos por partes, então. Em primeiro lugar, como eu comentei anteriormente, ao menos não parece ser para isso que a lei se enuncia, ela não tem um caráter eminentemente proibitivo, perdão. Ela não diz tanto, não pode, não pode, não pode, ela diz mais pode, desde que seja legítimo, mais de determinada maneira. Então, o que nós vamos encontrar na lei depois, os princípios, os objetivos, são as medidas. Então, pode ser que seja permitido esse tipo de contratação. A lei, o projeto de lei tem um tópico específico para falar sobre impulsionamento e propagandas pagas, então isso não necessariamente seria ilegítimo, mas seria necessário então que as empresas se munissem dos dados, que as empresas tivessem um controle sobre quem está contratando, por qual CNPJ, existem questões até relativas à lavagem de dinheiro nesse sentido, não necessariamente no projeto, mas que tangencia semente de discussão. É necessário que sejam passados trimestralmente, se não me engano, e relatórios de análise, que provedores e plataformas que tenham mais de 2 milhões de usuários vão estar adstritas a essas regras. Então, não necessariamente nós vamos estar abordando questões que podem e não podem, mas muito mais nós vamos estar diante de uma questão regulatória muito maior, que foi mais ou menos o que vem acontecendo com a LGPD, no sentido de que é possível fazer tratamento de dados? Tratamento de dados passou a ser proibido no Brasil? Não, ainda é possível, mas vão ser demandadas uma série de medidas para que isso seja legítimo, sob pena de, como você comentou, cair nas sanções da lei. E a lei, por enquanto, eu até posso conferir aqui agora, mas ela não tem um rol tão extenso de sanções. Ela tem basicamente duas, que seria uma advertência, uma reprimenda muito mais branda, que seria muito mais uma chamada de atenção para se ver que algo está ocorrendo naquele ambiente, depois uma multa. E essa multa pode ser muito pesada, porque no projeto ela está prevista como até 10% do faturamento no ano daquela empresa. Ela tem uma outra linguagem, mas quer dizer mais ou menos isso. Então, uma multa de 10% numa empresa como o Twitter, como o WhatsApp, como o Facebook, poxa, mas ela tem muito dinheiro, mas 10% é uma fatia muito grande do faturamento deles. E isso é por infração. Então, se você tivesse uma reincidência, como a lei também aplica, isso cada vez vai ficando maior, até o ponto de ser inviável. Eu acredito que este ponto das sanções, como diversas outras leis, é onde vai haver uma discussão muito grande. Geralmente a gente tem uma discussão muito grande no começo e no final dos projetos de lei. No começo, que são os objetivos, o que pode, não pode, onde ela vai se atingir, fazer uma redação para que ela não fique confrontadora com a liberdade de expressão, mas ainda assim atinja o objetivo ao qual ela se dedica. Mas nas sanções também geralmente é uma briga muito grande para tentar reduzir, para tentar ver possibilidade, não necessariamente se esquivar disso, mas fazer de uma forma que seja exequível. Isso é importante, inclusive, para a lei prosperar. A gente tem no Brasil uma expressão que é: a lei pegou, a lei não pegou. Então, para que a lei possa pegar, para que a lei possa prosperar, também é necessário que ela tenha medidas que sejam possíveis de empresas fazer. Eu tenho um professor que comenta que nenhuma lei vai proibir você ficar verde, forte, crescer até ficar musculoso, a não ser que você seja o Bruce Banner, porque a lei nunca vai proibir aquilo que ninguém faz, mas a lei também não pode proibir aquilo que todo mundo faz de maneira regular. Então, se ela começar a sufocar muito o mercado específico, ela vai ter muito embate, muita restrição, e provavelmente não vai conseguir prosperar, até mesmo pelo lobby ou os grupos de pressão que operam. Então, vai ter que se compatibilizar algo que é necessário fazer para proteger esse ambiente, mas também de uma forma exequível e para que isso não inviabilize uma operação como um todo. Enquanto no Brasil a gente está debatendo as leis de fake news, tem outros países que criam modelos que buscam a regulamentação das plataformas. Então, ao invés da gente focar na penalização, a gente não devia focar na melhoria de segurança dos sistemas? Com certeza, sem dúvida alguma. Isso, inclusive, encaixa com outra resposta para a Raquel, e eu acredito que isso, Fabiano, deve ser um mote para nós lidarmos não somente nessa legislação, mas para todas. Porque a crença que nós temos de que a proibição
punição e a repressão vai resolver nossos problemas, ela já se demonstrou falsa em diversos outros assuntos. E eu nem vou enunciar aqui porque a lista e o rol seria longo. A tendência hoje em dia, e que eu acredito que seja mais acertada, é de você fazer uma regulação, sobretudo preventiva, de monitoramento. Vai sempre haver um espaço para resposta, vai sempre haver um espaço para repressão, para punição, ainda que de maneira proporcional e legítima, porque haverão pessoas que cometerão esses malfeitos e é necessário dar uma resposta, até mesmo para que o sistema fique rígido como um todo. Mas já não acredito que o caminho seja só e majoritariamente por essa via. O que é muito necessário a gente fazer, em primeiro lugar, é pensar em prevenção. Porque uma vez que o problema já aconteceu, a gente vai ficar lidando com discurso político, vai ficar debatendo pena, justiça privada, vingança e retribuição, mas não vamos resolver o problema. Então, é a mesma coisa de que você ter uma lei com uma pena muito grave para o homicídio no trânsito, mas você não ter toda uma questão de prevenção nesse sentido. Uma vida já vai ter sido perdida. Como você comentou, a fake news, nesse caso do Guarujá, que você nos mencionou, fulminou uma vida ao final e ao cabo. Então, nós primeiro pensamos, como você falou, Fabiano, pensar na prevenção e, além dessa característica que muitas vezes pode ser considerada mais utópica, sobretudo no monitoramento, porque, tudo bem, eu quero prevenir, eu não quero que tenha fake news. Eu tenho que saber que eu vou ter que ter um espaço de resposta, um espaço de sanção, porque nós nunca conseguiremos chegar ao mundo perfeito e que não haverão esses malfeitos. Mas, para que eu consiga prevenir adequadamente, eu preciso ter um sistema, eu preciso ter métricas e medidas, e é justamente nesse sentido que busca, ao menos inicialmente, no meu entendimento, vir a lei de que, olha, nós queremos prevenir e preveniremos com essas medidas. E essas medidas é importante também que venham as empresas de maneira colaborativa e não querendo se esquivar da responsabilidade e falem, isso é possível fazer, isso não é. E daí que é importante, Fabiano, o debate que você comentou no início, porque coisas que acontecem muito no dia a dia é o poder público editar uma lei, não conversar com o outro lado e falar para o outro lado, olha, compra isso daqui que eu aprovei. E sem saber se isso é possível ou não, como que isso vai ser realizado e operacionalizado. É importante esse debate social, mas não só o debate social com o povo desinteressado dessa questão, ou interessado apenas na questão de informação. É importante que todo mundo que venha a ser atingido por essa lei, desde os cidadãos, até as empresas, até a classe política e até as outras instâncias de poder, se comuniquem para fazer algo que fique bom para todo mundo. E quando eu falo algo que fique bom para todo mundo, é uma lei que consiga atingir os objetivos da maneira mais execuível possível. E quando a gente comenta isso, que eu vou falar por seguinte, Fabiano, nós somos taxados de utópicos, mas em certa medida nós temos que ser. A utopia, já dizia o Galeano, ela é o horizonte, você nunca consegue atingi-lo, mas você dá passos à frente, isso que importa. Então, tudo vai voltar para a questão da educação. Tudo mesmo, porque não adiantará de nada nós termos uma legislação robusta se não tivermos um povo bem informado. Alguns comentários que eu vi que fazem sentido de que muitas pessoas buscam as redes sociais apenas como fonte de entretenimento. Não pensam que lá vai ter algo sério. E aí elas se tornam um alvo muito grande para as fake news ou para a desinformação. Então, é necessário que nós tenhamos um aculturamento do nosso povo, uma educação política, um interesse. E é claro, quando nós falamos lá dos rincões do Brasil, onde nós não temos nem acesso à internet, nós temos que dar um suporte a essas pessoas, porque seria muito elitista da nossa parte dizer que o povo tem que se informar só por conta própria. Então, é necessário ainda um suporte social nesse sentido, mas para muitas pessoas, eu digo do nosso meio, acadêmicos, universitários, profissionais, também é necessário ter um senso crítico, também é necessário ter uma menor disposição de acreditar naquilo que a gente vê ou naquilo que a gente gosta, um ceticismo um pouco maior, fomentar um pouco isso mais na gente, porque é muito comum, e isso é o que mais me entristece, ver pessoas espalhando fake news, não necessariamente que são pessoas humildes sem instrução, mas professores universitários, doutores, mestres, pessoas que têm uma formação muito grande, mas se convencem pelas fake news porque, vamos confessar, a fake news ela é gostosa, ela confirma aquilo que eu acredito, ela diz que é certa a visão de mundo que eu tenho. Então, essa
esse desapego com o nosso próprio ego, essa educação do povo, esse ceticismo, aliado com todos os instrumentos sociais e políticos que a gente possa ter, vão ajudar a nós nos encaminharmos para uma solução um pouco mais perene e um pouco mais definitiva em termos de resultados, para que não seja uma lei apenas paliativa, que as empresas tenham uma série de obrigações, que o poder público tenha que ler e produzir uma série de relatórios, mas que, ao final, ela não tenha uma efetividade social. Nós não podemos ficar aqui debatendo em pormenores os instrumentos e esquecermos que ela serve para um fim maior, que é democrático e republicano. E para além dessas questões que você citou, Lucas, tem também uma parte que eu acho muito importante, que é a questão da responsabilidade das empresas de comunicação, né? Das empresas como Twitter, Facebook, YouTube e afins, né? Assim, por conta do burburinho social, né, que a questão das fake news promove, algumas medidas, assim, bem tímidas, eu diria, têm sido implementadas, como, por exemplo, o Twitter. Ele sinaliza essa informação, essa mensagem pode conter informação falsa ou inverídica, né? Que obviamente não resolve o problema, e acho que essa também não é a intenção, né? Mas acho que já é alguma coisa, né? Porque você já fica, olha, vamos lá, então, já fica se preparando antes de ler, né? Então, pensando um pouco nisso, assim, o que você acha que as empresas poderiam fazer, assim, andando junto com a lei, né, com o projeto de lei, para caminhar junto e a gente conseguir mitigar um pouco aí esse efeito das fake news? Perfeito, Raquel. E pegando carona já no início da sua pergunta, essa ferramenta do Twitter, que atualmente está sendo muito aplicada, por exemplo, nos tweets do presidente atual, Donald Trump, ela passa um recado duplo, na minha visão. Ela passa esse recado a quem está lendo, no sentido de que, olha, sobre isso daqui há questionamentos, geralmente isso vem conectado com um link para você se informar mais, em fontes um pouco mais idôneas ou até mesmo oficiais. Isso acontece muito na questão do Covid. Quando você pesquisa coronavírus, a OMS fez um acordo e um ajuste com o Google que as primeiras informações que aparecem são da OMS. Você vê que não necessariamente é aquilo que você buscou, mas tem como se fosse um anúncio em cima, impulsionado, para que você consiga ter uma informação mais idônea, mais técnica e mais selecionada. Então, isso passa, com certeza, uma boa impressão para quem está lendo, mas também eu acredito que tem um efeito sobre quem está publicando, porque a pessoa que publica algo e vê que teve uma restrição, a gente pode discutir se ela é legítima ou não, ela também já vai ter um pé atrás de, opa, eu já tenho um terreno que não é uma terra sem lei. Eu já tenho pessoas observando a isso e é nesse sentido que eu acredito que deva caminhar, Raquel, porque nós vamos ter uma série de medidas na lei, então nós vamos ter a produção de relatórios, nós vamos ter a elaboração de políticas, as empresas, assim como elas tiveram que fazer uma política anticorrupção há um tempo atrás, uma política de responsabilidade social e ambiental há um tempo atrás, uma política de LGPD, há bem pouco tempo atrás ainda estão fazendo, logo as empresas que trabalham especificamente nesse mercado também vão ter que ter uma política de fake news. Então, eu acredito que essa mobilização é importante porque ela cria, além da legislação, outra coisa que quem trabalha, por exemplo, no mercado financeiro entende bastante, que são as boas práticas. A lei, o projeto de lei fala para provedores, para plataformas que tenham mais de 2 milhões de usuários, isso daqui é necessário. Mas as empresas que não têm, não ficam isentas desse papel social, porque elas vão ter que adotar isso como boas práticas. E o que são as boas práticas? Não são normas cogentes, não são normas vinculantes, não é uma lei impositiva que diz, você vai ter que cumprir. Mas vai se formar uma espécie de, justamente como o nome diz, boa prática de mercado, de que, olha, não é obrigatório você ter, mas todo mundo que atua no seu mercado tem. Então, se você não tiver, é quase como uma desvantagem competitiva. Isso, aos olhos do público, é como se fosse a falta de um selo, que é necessário. Então, eu acredito que é importante essa mobilização popular para que as empresas não necessariamente façam porque são obrigadas, mas façam porque o público demanda isso. Isso a gente já vê várias respostas sociais a fenômenos como esse. Por exemplo, o Instagram era muito demandado, e eu também faço parte desse cunho, ainda que não tão violento, de que
Se você entra hoje no Instagram, Raquel e Fabiano, você vai ter a impressão de que a vida de todo mundo é um paraíso e que a sua é uma porcaria. Porque todo mundo está na praia, todo mundo está viajando, todo mundo está de carro novo, com bastante dinheiro, você está com boleto para pagar, com trabalhos da faculdade, com um monte de responsabilidades. Então, o Instagram foi muito acusado de afetar a saúde mental de muitas pessoas, sobretudo de jovens e adolescentes que estão mais inseridos, e uma medida que eles fizeram não porque veio uma lei que determinou, mas sim porque eles sentiram que era uma pressão da comunidade, pode ser que eles acreditassem ou até que não, que foi mais por pressão, foi a retirada do número de likes nas fotos, nas publicações. Não foi uma lei que demandou isso, como advogado e acadêmico e professor de direito, isso me aquece o coração, porque mostra que o direito ele tem uma força, é muito importante, mas ele não é tudo, e não é o condutor de todas as soluções. Houve uma pressão social que a empresa atendeu a isso e falou, opa, eu não estou imune, não estou blindado dessas pressões, eu tenho que também responder. Então, eu acredito que essa discussão é importante porque as medidas que estão na lei já me parecem bastante adequadas, o projeto teve 152 emendas, se não me engano, foi refeita pela 4ª vez pelo relator no Senado, então é um projeto em que as pessoas estão depositando muita energia no âmbito legislativo, mas também no âmbito social. É importante continuar essa discussão, porque prosperando ou não a lei, prosperando ou não uma medida ou outra, as empresas já estão atentas de que elas têm que tomar algum tipo de atitude. Mas dizem que a palavra que o advogado mais gosta é depende, porque a gente nem sempre fala sim, nem sempre fala não, e sempre fala depende, é verdade, porque tudo depende, tudo tem dois lados. Eu acredito que nós temos que tentar caminhar no meio termo, porque o exagero dessa pressão popular é, por exemplo, a cultura do cancelamento, que vitimou a Fabiana no Guarujá, por exemplo, que destruiu carreiras e reputações de pessoas que não fizeram coisas erradas, ou se fizeram coisas erradas, foram punidas de maneira totalmente desproporcional. E aí que o direito também tem que intervir e entra um pouco da minha parte. Eu acredito que a gente sempre tem que se policiar, sempre tem que se manter no caminho de meio termo, porque é importante sim pressionar essas empresas, porque elas têm uma responsabilidade social, mas também isso não pode ser tão violento a ponto de, sob os discursos que nós temos liberdade de expressão, fazer um discurso de ódio ou até perpetrar uma violência que vai só prejudicar todo mundo. Lucas, só para finalizar então, caso essa lei não entre em vigor, o que a justiça pode fazer para evitar mais casos trágicos como desse fato aí de Guarujá? Olha, se você comenta a justiça em termos de poder judiciário, Fabiano, eu digo que ela poderia fazer muito pouco e também não deveria ser esperado que ela fizesse muito mais. E eu explico o que eu quero dizer nesse sentido. Nós temos no Brasil o que nós chamamos de princípio da inércia, por exemplo, do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele não pode chegar e falar sobre essa questão eu vou decidir, eu vou julgar. Ele só pode se manifestar sobre algo que ele foi chamado. Então, não pode um juiz atravessando a rua falar, olha, eu acho que essa pessoa merece uma indenização, eu vou julgar o processo dela. Demanda que essa pessoa, alguém que represente ela, ingresse na justiça. Então, a justiça só vai poder se manifestar sobre os casos que chegarem a ela. E os casos que chegarem a ela, por óbvio, só vão ser coisas que já aconteceram. E provavelmente que já aconteceu um resultado danoso e por isso que foi para a justiça. Então, eu vejo que fora julgamentos com proporcionalidade, com sempre um espírito democrático e republicano, nunca jogando para a plateia, porque isso é muito danoso, sobretudo em termos de direito criminal, mas também nunca se acovardando de tomar decisões importantes, é o que nós podemos esperar da justiça. Mas eu vejo que uma solução mais efetiva para esse problema não partiria necessariamente do Poder Judiciário, ainda que ele também tenha uma importante função de orientação da sociedade, tem um protagonismo muito grande hoje, mas eu acredito que outros setores, como a sociedade civil, organizada ou não, o executivo e o legislativo vão ter que ser o palco dessas discussões, porque nesses ambientes a gente consegue comentar mais em termos preventivos, nesses ambientes a gente consegue talvez adotar um pouco mais de medidas anteriormente aos fatos acontecerem. Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje e a linha de condução da nossa conversa
é o que eu espero que aconteça cada vez mais. São pessoas não esperando que aconteça um fato negativo para então tomar uma ação, que seria o caso do Poder Judiciário, e muito mais a sociedade se mobilizando em conselhos, no Poder Executivo, em projetos de lei, internamente entre as empresas, fazendo essa conscientização, para que nós tenhamos cada vez mais medidas que acompanhem o sentimento de necessidade de mudança popular, mas sem também se render àquelas pressões que são violentas. Eu trabalho no meu dia a dia, por exemplo, com consultoria empresarial preventiva, e tem-se o mito de que as empresas só vão procurar os nossos serviços quando uma lei demande. E não, já vieram empresas pedindo para nós fazermos, por exemplo, e para situar a conversa um exemplo prático, políticas anticorrupção, sendo que elas nem eram obrigadas a fazer algo nesse sentido pela lei. Existem empresas fazendo compliance de gênero, ou seja, olha, vem aqui na minha empresa e veja se não tem nenhuma injustiça, como que eu posso adequar para as mulheres terem uma igual participação, para que não tenha um preterimento, um preconceito que se reflita numa situação profissional. Então, é importante que a gente engrossar esse caldo, primeiro de discussão social, para que as pessoas comecem a se organizar e ver a importância disso, não só se organizar por pressão, mas se organizar porque, poxa, esse é um assunto importante que eu quero encampar. Não era obrigado o Magazine Luiza a fazer o processo de trainees exclusivamente para um grupo de pessoas, mas ele fez porque ele sentiu uma pressão e viu, poxa, isso é importante e eu tenho uma responsabilidade em fazer isso. Então, engrossar esse caldo popular para que o debate seja mais qualificado e seja organizado pela sociedade, sem prejuízo de também desembocar no executivo, legislativo, judiciário, eu acho que é uma solução melhor do que esperar que venha um poder e diga a solução é essa. Porque geralmente quando vem o poder, principalmente o judiciário, e impõe uma solução, ela já vai ser um pouco mais coercitiva, ela já vai ser um pouco mais obrigatória, e eu prefiro muito mais que a gente se organize e diga qual é a melhor solução, e isso seja levado às instâncias de poder, do que necessariamente isso seja decidido por nós, e nós só nos contentemos, nos revoltemos com o que foi a nós imposto. Mais uma vez, gostaria de te agradecer muito pela participação, pela sua contribuição. Foi um prazer conhecê-lo e foi um prazer discutir sobre o tema do projeto de lei das fake news. Obrigado, Raquel. Obrigado, Fabiano. Eu sou imensamente grato porque quando vocês nos chamam para falar sobre algo, primeiramente nós temos que aprender. Então, para mim foi um grande aprendizado poder ver várias nuances, ficar feliz que vocês também compreendem que não é um tema que vai se esgotar nessa conversa, ou que daqui a gente vai tirar a solução, vai ser uma coisa necessariamente em movimento, e eu queria, ainda nessa oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa, porque é algo muito importante, e no formato que vocês estão fazendo, chamando uma pessoa que é um pouco mais versada no tema, mas que ainda não se coloca como uma autoridade, proporcionando debate, trazendo questões não resolvidas para a gente comentar juntos, eu acredito que vai ser muito exitoso e fico muito feliz de ver algo assim. Eu fico à disposição de vocês, de quem vai estar nos ouvindo, minhas redes sociais estão sempre abertas e vai ser um prazer continuar esse debate em outros lugares ou até iniciar outros tão importantes quanto. Muito obrigado e fico sinceramente à disposição. Com certeza, muito obrigada. Esse foi mais um Se Liga Cidadão com o advogado criminalista Lucas Taylor sobre o projeto de lei das fake news. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga cidadão. Se liga, se liga, se liga cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.